Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje está um solzinho bonito, aquele sol de primavera. Já estamos em plena primavera, a primavera chegou e nós desejamos que essas flores possam perfumar o lar de cada um de vocês. Um abraço para Maria Dolores, para Bianca. Seja bem-vinda, Bianca, ao nosso Café com o Evangelho. É muito bom estarmos aqui juntos. E para não demorarmos mais, porque o nosso convidado... é verdade, Sueli, hoje estamos os dois juntos. O nosso convidado já está aqui conosco. Inseparavelmente juntos, né? O nosso convidado já está aqui conosco e nós vamos relembrar um pouquinho, porque nem todos pegaram o início dessa história belíssima, mas nós estamos falando de Daniel Home. Daniel Home nasceu em 20 de março de 1833, na cidade de Curry, perto de Edimburgo, na Escócia. E nós já falamos sobre isso. Foi assim uma leva de espíritos missionários que reencarnaram mais ou menos todos naquele período. Ele foi digamos, a primeira metade do século XIX, né? Exatamente. Ele foi batizado com o nome de Daniel Home, e não Douglas. Mas a gente conhece como Daniel Douglas Home. Mas, segundo os historiadores, ele acrescentou o Douglas depois para dar crédito à alegação de que ele provinha de uma família aristocrática. Se sim ou não, não temos a certeza. Mas nós falamos de dos fenômenos que ele produzia, desde bebezinho, o berço já balançava, e a tia ficou tão apavorada com a sua mediunidade, que ela não entendia o que era, que acabou, ela que era a tutora dele, que cuidava dele desde a infância, expulsa ele de casa, achando que ele estivesse endemoniado. Ele ainda um jovem, mas ele não fica ao desamparo. Ele era muito comunicativo e consegue abrigo em vários amigos abrem as portas para ele. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre esses fenômenos, e houve um episódio também assim interessante, e que eu vou deixar o Roberto começar a contar como é que foi essa manifestação extrasensorial. Então, ele achava-se hospedado, né, no hotel da Rua Germain, imagino que seja na Germain, que seja na Escócia, na Inglaterra, né? Mas o importante é que os empregados, eles olhavam-se inquietos. Era uma tarde de inverno de 1855. Naquela época, só para relembrar, o Holmes estava com 22 anos. Agora, por que os empregados estavam assim inquietos? Eles desconfiavam de que algo estava ocorrendo num dos quartos do segundo andar. Ocupado por quem? Claro, pelo Sr. Home. O patrão estreitara a sua amizade com aquele cavalheiro, ou seja, com o Home, né, cujo olhar penetrante continuava impressionando vivamente o pessoal do estabelecimento. Ele tinha assim, muito carisma, então as pessoas gostavam dele. Era muito envolvente. Chegou ali no hotel, o dono do hotel já simpatizou com ele. Mas o que aconteceu nessa tarde de inverno? Então, a chuva caía, né, dando marteladas nas vidraças, e 4 pessoas reunidas à volta de uma pesada mesa. Sempre a mesa, né, gente? Era o hábito, né? Eram Lord Brougham, Sir David Brewster e Mr. Cox, além de Daniel Douglas Home. Brewster era um professor de física e ele ficou muito impressionado com o que aconteceu naquela tarde. Gente, haja suspense, né? O que aconteceu afinal? Vamos lá. A mesa começou a vibrar de uma forma inquietante.
A luz filtrada através das úmidas vidraças deixava ver perfeitamente tudo o que acontecia. No momento dado, as trepidações quase insuportáveis do móvel, a mesa, né, transformaram-se em assustadores golpes, como se um punho invisível batesse furiosamente sobre o tabuleiro. Isso aí tem sonoplastia também, né? No entanto, nenhum dos assistentes à sessão tinha contato com aquele móvel, né? E espontaneamente a mesa levantou-se alguns palmos do chão. Imaginemos 1 metro, alguns palmos, né? E era uma mesa super pesada, né? É muito pesado. E o que acontece com essa mesa? Ela começa a levitar no ar, começa a mesa, uma Ou mesa seja, super teríamos pesada. aí o fenômeno a mais, que era a mesa voadora, né? É. E ela oscilava de um modo estranho durante alguns minutos e em seguida, que não tivesse ninguém embaixo, porque ela caía bruscamente. Por isso que os empregados estavam apavorados, porque imagina, uma mesa dessa pesada, maior barulho saindo lá desse quarto, eles estavam assim, impactados o que poderia estar acontecendo ali. E o Sr. Cox, Mr. Cox, ele, dentro dessas experiências, porque tudo eles chamavam sessão. Nós falamos, o Home, ele participava dessas sessões, ele não cobrava nada. E era uma sessão experimental. Né? E ele ali, o Mr. Cox, coloca um sininho, um sino pequeno, sobre o tapete, e ali durante um tempo o sininho ficou ali quietinho ali em cima do tapete. Aí de repente o sino começa a tocar, agitando-se violentamente, sem que ninguém tivesse chegado perto do sino. E tudo em função o quê? Da mediunidade, né, do Home. E a gente já falou sobre isso, porque nós falamos da Florence Cook, falamos do espírito Kate King, falamos de William Crookes, grande pesquisador, e o William Crookes também pesquisou o Daniel Holmes. O William Crookes, que foi um grande estudioso, um homem muito culto, e ele estuda também o Home. Então, a este físico era uma eminência, realmente nós já falamos sobre isso, a quem se deve essas análises mais importantes sobre os raios catódicos, né, que tornaram possível a televisão. Não falamos dos nossos dias, porque hoje é LCD, né, teve plasma, depois dos TRC, que é os tubos de raios catódicos, mas desses primeiros foram os embriões da televisão. Então, ele também descobriu o elemento tálio, né? E inventor do radiômetro. Também mostrou-se interessado em estudar os fenômenos gerados pelo singular britânico, assim chamado o Douglas Home. E então, em 1869, inicia seus trabalhos com Holmes, que contava então 36 anos de idade. Ele chegou num tempo apropriado, né? O médium já estava bem experimentado, maduro, afeito àqueles fenômenos. Então, os instrumentos de laboratório do William Crookes permitiram avaliar a intensidade das forças misteriosas que o médium exercia sobre a matéria. Lembrando que em 1869 foi o ano que já desencarna Kardec, já havia surgido o Espiritismo. Porque quando o Home nasce, em 1833, Kardec nasceu em 1804, Kardec estava com 27 anos, é isso? Não. 38? Não, 33. É 33, estava 27 anos. 27 anos. Yeah. O Espiritismo surge em 57. Quando ele é expulso da casa da tia, o Espiritismo ainda não tinha surgido, porque ele foi expulso com os 17 anos, foi em 1850. Mas em 1869 já foi o último ano de Kardec. Kardec desencarna em 31 de março de 1869. E o Home contribuiu muito para a veracidade dos fenômenos mediúnicos, porque à medida que ele foi pesquisado e que tudo isso foi constatado através de cientistas renomados, conceituados, como nós vimos
O William Crookes era inclusive recebeu até várias medalhas, o título de ser William Crookes. E quando ele é pesquisado por esse homem sério, respeitável, que até hoje contribuiu para o desenvolvimento da ciência, também contribuiu para corroborar os fenômenos mediúnicos que estavam surgindo e que precisavam de muito estudo, de muito entendimento, e até hoje muitos ainda não conseguem compreender. Então, agora, existe um fenômeno, entre tantos outros pesquisado por William Crookes, chamado de fotogênese, que ele foi realizado por Daniel Douglas Home, e que consistia no aparecimento de luzes em todas as classes de formas. Ou seja, falamos de efeitos luminosos. Fotogênese, foto é luz, né? E a origem das luzes. E umas vezes, uma pequena bola luminosa, numa dessas tantas experiências, né? Ela flutuava no ar. Outras vezes apareciam pequenas luzinhas, como chuva de estrelas ou diminutos fogos de artifício. Devia ser muito bonito, fazendo uma parte a esse fenômeno, deve ser uma coisa maravilhosa, gente, digna de um espetáculo circense. Mas, numa ocasião, viram-se umas, como as chamadas línguas de fogo, repousando ou saindo da cabeça de Home. Nós temos na Bíblia relatos chamados língua de fogo, né, que saía por muitos profetas. Ora, mas então, lá atrás o que ocorreu foi uma excepcionalidade para os seus observadores, então sim. Mas com o correr do tempo, e não tinha nada mais a ver com o Antigo Testamento, o fenômeno se repete, logo, fenômeno natural. Lógico que debaixo de algumas condições. E, inclusive, alguma outra vez foi observada uma luz bem mais intensa, pois era visível na sala bem iluminada. A sala estava às escuras, então, diante dessa luz ficou bem iluminada. É muito bonito, né? E o William Crookes, ele corrobora todos esses fenômenos e ele deixa por escrito. Nós vimos, inclusive, as academias não ficaram assim muito sem querer aceitar essas revelações, mas o William Crookes ele escreve dizendo que em plena luz viu uma nuvem luminosa pairar sobre um helicóptero. Esse helicóptero, eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque não era um helicóptero como voando, nós entendemos hoje. Mas ele diz que ele viu essa... em plena luz, estava claro, ele viu aquela nuvem luminosa pairar sobre um helicóptero colocado em cima de uma mesa. E ao lado dele, em algumas ocasiões também, ele percebia uma nuvem semelhante condensando-se sobre os olhos daqueles que estavam ali, porque ele fazia as pesquisas, mas não estava só, sempre tinha um grupo ali junto de pesquisadores e até para... dar credibilidade às suas experiências, né, constatações. E algumas vezes luzes errantes, fosforescentes, tocaram os corpos dos assistentes, oferecendo a sensação de como se fosse um contato de um corpo sólido. Não era somente assim a luz, eles sentiam como se algo estivesse, aquela luz tocando neles. Então, muito interessante isso. É muito importante lembrar que, conforme definição, né, nas obras de Allan Kardec, o espírito ele não tem forma. Quem dá forma ao corpo é o perispírito. Então, em forma de luzes, é como os espíritos se manifestam, desvestido de qualquer indumentária física, por mais sutil que seja, como é, por exemplo, o perispírito. Agora, esse caso foi estudado por William Crookes e ele afirmava: tenho apenas a necessidade de lembrar aos meus leitores que tem mais alguma coisa, e arremata dizendo: tomei todas as precauções convenientes para evitar que lançassem mão de óleo fosforado ou de outros meios, porque sabemos que o fósforo ele é luminescente, então ele também tem a propriedade luminosa.
mas ele esclarece isso. Nessa experiência, ele não lançou mão de óleo fosforado. É porque ele tomava todo o cuidado para que não houvesse nenhuma, pudesse haver nenhum tipo de fraude. E ele continua dizendo, ademais, muitas dessas luzes eram de natureza tal que não pude, diz o William Crookes, não pude chegar a imitá-las por meios artificiais, sob as mais rigorosas condições de exame. Ele tentou reproduzir em laboratório aquelas luzes, mas ele não conseguiu. Mas, Roberto, antes de continuarmos, vamos aproveitar para ver os amigos que estão chegando, porventura já estejam... Oi, Arnaldo desejando, mandando 1000 beijos, bom que assim vai dar para todo mundo. Obrigado, Abraço para todos, para a Eudócia também, muito bom, Rita Maria, Niva, bom dia, Niva. Bom dia, Cirlei, que bom a Cirlei aqui também conosco. Muito bom, Bianca, já falamos, seja bem-vinda, Bianca, Maria Dolores, a Sueli está sempre conosco aqui, tomando um cafezinho, aquecendo os nossos corações nessas manhãs. Agora, quando começar a esquentar, aí a gente pula o cafezinho, toma um chá gelado, ou pode tomar também um café gelado, né? Tem um café gelado também. Inclusive pode ser um café com um creme, um sorvete. E aí, ele vai mudar então para sorvete com evangelho? Não, mas aí a gente bota dentro do café, a gente bota um sorvete gelado. Ou então um café gelado, né? Perfeito. Ou café com bolo gelado, fica melhor ainda. Mas o Daniel Home, ele produzia também um fenômeno extranormal chamado tipitologia. É uma nomenclatura diferente da que Kardec atribuiu, né? Extranormal. A tipitologia, a gente sabe que são aquelas batidinhas, né? E o William Crookes, que pesquisou ele durante muito tempo, ele diz, por diversas vezes, durante as minhas experiências, isso é o William Crookes falando, ouvi pancadas delicadas, como produzidas pela ponta de um alfinete. Então era uma coisa assim bem delicada, né? Outras vezes, aquelas batidas eram como uma cascata de sons penetrantes, como os de qualquer máquina de indução em plena atividade. Detonações no ar, leves ruídos metálicos. Até o William Crookes faz a distinção, né? Porque ruídos metálicos, né? Ele conseguia distinguir estalidos agudos, como os que se ouvem quando uma máquina trituradora está em atividade, sons que pareciam arranhaduras, gorjeios, como os de um pássaro, e vários outros tipos de som eram produzidos ali durante aquelas sessões experimentais. E diante dessa pesquisa do Dr. William Crookes, ele atestou, e os cientistas não gostaram muito, mas, como nós falamos anteriormente, mas ele atestou a autenticidade dos fenômenos produzidos. E seu relatório sobre a pesquisa, ele foi publicado no Jornal de Ciência em julho de 1871. Então, ele pesquisou o Home durante alguns anos. E nesse jornal, o ai, meu Deus, o William Crookes diz, Roberto. Então, só para recordar, a tipologia, podemos dizer que ela foi contemporânea do telégrafo que nós utilizamos durante muitos anos, e em alguns casos até se usa, né? O telégrafo já tinha sido, inventado. Bom, é muito interessante. Mas o William Crookes, ele admitia que falando dele, a sua mente racional assegurava a impossibilidade de tudo que observara. Ele está falando já pelo lado racional. Falando nós também, quando observamos o fenômeno, e para nós é uma novidade, então nós ficamos
digamos, meio amputados com relação à observação em seu aspecto amplo daquele fenômeno. E com ele não era diferente, embora fosse um pesquisador, porque até então não tinha se deparado com nada parecido. Mas ele reconhecia, está plenamente convencido de que o homem era capaz de levitar, segurar uma brasa, alongar-se, ou seja, ele acrescentava algumas polegadas ao seu próprio corpo, como já falamos anteontem, né? Imagina que havia roupa, ali parecia até o homem borracha, né? O Hulk. O homem borracha. Né? Então, isso mesmo. Ele era capaz de tudo isso e fazer com que os objetos flutuassem. Sem a presença dele, os objetos ficavam inertes, estacionados, quietinhos, né? Mas ele presente, então os objetos como que ganhavam asas. É verdade. Nós temos muita coisa ainda para falar do William Crookes, mas é bom a gente assim, devagarinho, hoje é quarta, né? Ainda temos quinta e sexta, para falarmos um pouco mais. Logicamente, com a vida dessa plena, de tantos ensinamentos, não teríamos como falar de toda a sua existência em apenas alguns momentos, e apenas num encontro assim, num bate-papo descontraído, porque o nosso objetivo nos cafés com o Evangelho não é um objetivo de estudo, é um objetivo de trazer exemplos de vida para que também nos estimule, porque nós vimos que ele foi perseguido, ele foi xingado, ele foi acusado de ser mistificador, de ser ladrão, de ser tanta coisa, mas ele nunca perdeu a sua força, o seu bom ânimo, porque ele sabia que ele tinha a missão de mostrar essa outra realidade, despertar as pessoas. E ele não desanima, continua em frente. Nós vimos que ele, desde criança, já padecia da tuberculose, mas nada disso foi motivo para que ele não cumprisse a sua missão. Então, é assim, é incentivador para todos nós. Mas hoje é quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho, ou melhor, quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos o passe magnético à distância, nós temos a magnetização das águas, das medicações. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa história, 10 horas da manhã, mas nós convidamos a todos aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. No nosso canal do YouTube, nós temos todas as nossas lives salvas em playlists. Então tem as palestras de segunda, o estudo do Evangelho, os cursos, os nossos cafés com o Evangelho, temos a evangelização da família, temos a evangelização para criança, temos o nosso curso de magnetismo para aprendermos a aplicar o passe magnético, como Jesus aplicava, como Jesus fazia. Nós temos o Evangelho no Lar, aos domingos. Então temos lá as nossas playlists, tudo bonitinho, separadinha, e convidamos vocês. Quem já se inscreveu, entra lá, dê um joinha, façam comentários, compartilhem. Quem ainda não se inscreveu, entrem lá, se inscrevam. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede, unidos, para semear a paz, semear a fraternidade, o amor, a tantos corações que necessitam nesse momento da humanidade. Paz a todos, aguardamos vocês hoje às 20 horas e amanhã na continuidade do nosso Café com o Evangelho. Então, muito obrigado, sempre um prazer muito grande, são esses detalhes reveladores, né? E que à luz da doutrina espírita e que nos ajuda a entender, porém, lá atrás, realmente,
as pessoas ficavam como que impactadas diante desses fenômenos. Eu imagino hoje, né? Então, muito bem. Refletindo sobre esses fenômenos, encerramos esse nosso encontro dessa manhã e vamos prosseguir amanhã, porque as histórias não cessam, gente. Nós temos muita coisa maravilhosa para compartilhar. Tenha um bom dia, na paz do nosso Mestre Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.